Olá pessoal, tudo bem? A gente tem observado aí nos últimos meses uma metamorfose do candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, né? Tudo para que ele ocupe um novo espaço na disputa de 2022, né? O Ciro, que vinha nos últimos anos mais ligado à centro-esquerda, tentando retornar um pouco para essa posição central e inclusive puxar alguns partidos e votos da centro-direita, né? Para isso, ele muda o discurso completamente para atacar muito mais o PT e o ex-presidente Lula, especialmente, e para tentar atrair um pouco do voto descontente bolsonarista, mas que também é antipetista, né? Do ponto de vista de estratégia eleitoral, faz sentido, pensando que nas avaliações políticas, nos bastidores políticos, aposta-se que o ex-presidente Lula já é um nome colocado para o segundo turno e que a vaga que está em disputa seria a vaga do presidente Jair Bolsonaro para tentar ir a esse segundo turno. Então ele tenta focar um pouco desse eleitorado. Qual que é a grande questão aí para o Ciro? É que em alguns momentos isso pode, se passar do ponto, fazer com que ele perca os poucos eleitores de centro-esquerda que ainda continuam com ele, mesmo com a chegada de Lula à disputa eleitoral, né? Ontem, por exemplo, a gente teve um exemplo muito claro disso, quando o presidente do PDT, o Carlos Lupe, defendeu o voto impresso, que é uma pauta basicamente bolsonarista, né, nos últimos anos, né? Muito provavelmente, inclusive, o Carlos Lupe foi a voz a dizer isso pelo PDT, porque havia ali uma dúvida sobre os efeitos que isso poderia causar, né? Então, para que não ficasse na boca do Ciro Gomes, ficou na boca do Carlos Lupe. O problema qual que é? 40% apenas do eleitorado brasileiro defende o voto impresso, segundo uma pesquisa que saiu ontem no Poder Data, do Poder 360. Então, se 40% defendem o voto impresso e desse total de 40, 30 estão com o presidente Jair Bolsonaro e não abrem, né? Em todas as pesquisas eles aparecem como eleitores de Jair Bolsonaro, sobra pouco espaço dentro desses eleitores que fazem uma defesa um pouco mais ardorosa do voto impresso para o Ciro Gomes. E, por outro lado, ali dentro do centro, de grupos que não são lulistas, mas que abominam também o bolsonarismo, a maioria é contrária, é a questão do voto impresso. Esse tipo de postura é que pode ser um risco para o Ciro Gomes. Ele tenta se viabilizar, tenta achar um caminho mais ao centro, porque na esquerda ele corre o risco de ter o mesmo fim que teve a Marina Silva, que foi diminuindo, foi perdendo espaço na medida em que começou a ser atacada pelo PT, empurrada pelo PT. Ele tenta fazer esse caminho voluntariamente para ganhar ali o apoio de partidos de centro e conseguir ter ao menos tempo de TV, viabilidade eleitoral para as eleições de 2022. É bom lembrar que ele tem um publicitário que é conhecido por fazer campanhas vitoriosas, né, que é o João Santana, mas de nada adiantará se ele não tiver tempo de TV. Então ele tenta colher partidos de centro. Essa defesa do voto impresso, eu acho que ela não ajuda nesse sentido de buscar ali, talvez o DEM, o PSB já está começando a ficar mais difícil, porque o PT já consegue, aos poucos, uma abrangência maior no PSB, embora a família Campos ainda seja mais próxima do Ciro hoje, mas o fato é que essa metamorfose do Ciro Gomes começa a ser muito arriscada para ele, corre muito risco dele terminar a eleição menor do que ele entrou, se ele não achar, claro, uma fórmula para se colocar mesmo como uma terceira via e como o nome mais forte da terceira via nas eleições de 2022. Essa janela está cada vez menor, está cada vez se fechando mais e os riscos para o Ciro Gomes vão aumentando na medida que o processo eleitoral vai chegando mais perto. Um abraço para vocês e até mais.